A bancada do PSL na Câmara Federal é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Carla Zambelli, deputada federal eleita pelo PSL de São Paulo com 76.306 votos. Carla Zambelli foi fundadora do Movimento nas Ruas e idealizadora de 4 congressos nacionais contra a corrupção. Parabéns por sua eleição, muito obrigada por estar conosco. Obrigada, Maria. Agora, Carla, fala-se muito que a eleição de Jair Bolsonaro marca o fim de uma era na política brasileira. Como é que você descreve a nova era política que se inicia com a eleição de Jair Bolsonaro? Maria Lídia, eu acho que principalmente a questão da transparência na eleição, transparência nas redes sociais, é uma eleição barata, sem dinheiro público principalmente. Todas as pessoas, praticamente, quase todos os candidatos se elegeram sem o dinheiro público. Eu acho que fica marcada por essa ruptura, né, com a velha política, ou seja, as eleições, o Jair Bolsonaro foi eleito praticamente com um celular de pijama em casa ou no hospital, né? Então é outro tipo de eleição, de campanha, ele só tinha 8 segundos de televisão, ou seja, a gente começa a ver que talvez a televisão e os rádios, enfim, jornais, as pessoas estão procurando novas coisas, não só o antigo, né? Se fosse tempo de televisão. A sua campanha como que foi? Também só por rede social. A maioria da campanha foi feita através de voluntários, então voluntários que procuraram meus materiais e pediram materiais para poder fazer a campanha nas suas cidades. E através desse material que eu enviava para eles, né, eu com algum deputado estadual, como a Janaína Pascoal, por exemplo, eles divulgavam e ali eu tive votação em quase todas as cidades do estado de São Paulo. Você fez uma dobradinha com a Janaína Pascoal? Com a Janaína Pascoal, ela era minha dobradinha estadual e mais alguns candidatos. Ela estadual, você federal. E mais alguns outros candidatos, mas ela foi a principal dobradinha realmente. Sim. Bom, agora eu vi no Twitter uma declaração sua em que você diz que o PT vai ser varrido de uma forma mais simples e humanitária, da forma mais simples e humanitária possível, tirando as pessoas da pobreza, trazendo emprego e desenvolvimento. Eu queria que você explicasse o que quis dizer com isso. Basicamente quis dizer o seguinte, o PT fez uma política de populismo nos últimos anos, né? Quando a gente vê agora uma política do Jair Bolsonaro sendo vista com bons olhos pela população, a gente logo olha para, por exemplo, Bolsonaro falou sobre a Bolsa Família e disse que colocaria até o 13º na Bolsa Família, ou seja, em momento nenhum ele fala em simplesmente tirar benefícios do povo de forma alguma, muito pelo contrário. A gente acha que dando educação de qualidade para essas pessoas, trazendo essas pessoas mais para o mercado de trabalho, para as oportunidades, é que a gente vai fazer de uma maneira humanitária, ou seja, você não simplesmente dá o peixe para a pessoa e pede o voto daí a 4 anos. E por que com isso varreria o PT? Porque eu acho que a população vai começar a perceber que não precisa do PT para poder ter a ajuda do governo. Sempre ficaram muito pensando assim, o PT foi o primeiro que fez alguma coisa pelo povo, né, diretamente. Apesar da Bolsa Família ter sido inventada pelo Fernando Henrique Cardoso, ela aumentou bastante o volume com o PT. E o PT se manteve no poder muito através dessa Bolsa Família, né, conseguindo o voto das pessoas mais humildes, através de poucas ações. E vou te falar, muitas vezes os nordestinos falaram com a gente o seguinte, eles se sentiam meio que escravos do PT. Né? Então, é como se eles se sentissem escravos da seguinte maneira, olha, você me dá um pouco da Bolsa Família, você me dá um pouco de... E R$85 eles compram fubá, né? Compram ovo para comer e acabou. E assim eles se alimentam. Então, assim, a verdadeira oportunidade é quando você dá educação de qualidade e oportunidade de trabalho. Aí a pessoa começa a juntar isso uma coisa com a outra e pode de verdade sair da miséria. Não fica mais tão presa a essa Bolsa Família. Eu acho que é essa forma humanitária que eu quis dizer. Bom, agora, você foi eleita, como eu disse, com 76.306 votos. O que alavancou a sua candidatura? Foi o seu trabalho nos movimentos contra a corrupção ou foi o fator Bolsonaro? No meu caso, acho que foi bastante o movimento que eu fazia, porque eu não tenho muita... A minha imagem ela não está tão ligada à imagem do Bolsonaro como algumas pessoas têm, né? Alguns candidatos têm. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, filho dele tem um sobrenome, né? A jornalista Joyce Hasselman andava muito com o Jair Bolsonaro, fez muitos vídeos com ele, então a imagem acabou pegando bastante a imagem de um com o outro. No meu caso, eu usei muito pouco a imagem do Bolsonaro na minha campanha, até a facada principalmente, assim, até aquele momento da facada eu praticamente não usei a imagem dele para nada.
Eu tinha um público que vinha do movimento contra a corrupção, os bonecos das manifestações, também era conhecida por isso. Então eu usei bastante, os últimos 7 anos, o combate à corrupção que eu fiz nas redes sociais, os entreveros que eu tive com Gleisi Hoffmann, com Paulo Pimenta, eu tive muitos embates com eles. Então eu usei bastante isso para mostrar que eu não vou ser uma deputada federal com medo, eu vou enfrentar. Vou bater de frente com a corrupção, bater de frente com todas essas questões. Agora é interessante você falar isso do medo, porque eu pensei sobre isso quando recebi o seu currículo. Eu vi que você nunca teve um cargo eletivo, você não conhece uma casa legislativa e de cara vai para a maior, para a Câmara Federal, ficar lá no meio de mais de 500 deputados. Você não se sente intimidada pela grandiosidade dessa instituição, pela importância da instituição, parte do Congresso Nacional, e pela responsabilidade que você tem com seus 76 mil e tantos eleitores? Maria Lidia, até que não, sabe? Porque eu até pensei em talvez sair deputada estadual ou vereadora no primeiro momento, mas o que acontece é o seguinte, há 7 anos e meio eu luto pelas leis federais, então para diminuir Estado, para ter uma educação de verdade, para a gente poder, por exemplo, combater a corrupção através de leis mais rígidas, de ir atrás realmente do crime do colarinho branco. Então, eu acho que tudo isso junto, né, ou seja, menos Estado, mais justiça, educação de verdade, a gente pode combater a corrupção, esse é meu lema. E o que acontece é o seguinte, nos últimos 2 anos e meio, até mais, até 2015 para cá, eu frequento muito o Congresso Nacional, né? A gente fez um grande trabalho lá no impeachment, conversando com os parlamentares. E nos últimos 2 anos eu tenho acompanhado bastante as comissões, de perto, né? Muito de Pelo perto. que você está falando. De perto. Eu ia de terça a quinta, pelo movimento nas ruas, né? E participava das comissões, dos acompanhamentos das leis, votação. Participei da votação da reforma política do começo até o fim, comissões da escola sem partido. Então, o funcionamento da casa já é algo que eu domino um pouco. É claro que a gente nunca está preparado para tanto, né? Mas eu acho que, primeiro, as minhas leis são federais, então eu não podia me enganar indo para uma casa menor. E segundo, eu acho que a gente tem que simplificar, sabe? E essa coisa de que deputado federal tem muito poder, algumas pessoas me disseram, não caiu sua ficha ainda? Deputado federal tem muito poder. Eu não acho isso. Eu acho que quem tem poder é o povo. E tem um detalhe, se lá eu estiver indo mal, eu tenho certeza absoluta que esses 76 mil pessoas que votaram em mim vão cobrar ferozmente, porque são 76 mil pessoas que me acompanham há muito tempo e esperam de mim uma atitude muito rígida, muito firme, né, e eficaz no combate à corrupção. Eu tenho certeza que eles serão bravos guerreiros que vão me combater se eu for errada. Então, bom, eu estou entendendo que você impunha a bandeira de combate à corrupção. Muito. Qual vai ser a sua missão na Câmara? Principalmente reduzir o Estado, porque eu acho que a redução do Estado está ligada diretamente a combate à corrupção, fiscalizar os poderes. Eu acho que a gente precisa fiscalizar tanto o legislativo quanto o executivo e cobrar o judiciário para que ele funcione. Eu acho que uma das principais lutas que eu tive, por exemplo, foram os bonecos dos ministros do STF, né? Eu fui denunciada na Polícia Federal pelo ministro Lewandowski, pelo Janot, na época era procurador-geral da República, sempre dizendo o seguinte, por que o STF não condena as pessoas que têm foro privilegiado? E denunciada por quê? Denunciada por causa do boneco. Lewandowski não gostou do boneco, disse que eu era uma grave ameaça à ordem pública. E foi até isso que resultou a minha demissão na última empresa que eu E qual era o trabalhei. boneco? Do Petralovski, do ministro Lewandowski. E eu fiz vários outros ministros, né? Eu fiz o Gilmar Mendes, eu fiz o Marco Aurélio Mello, o Toffoli. E todos esses ministros eu fazia em forma de protesto dizendo, olha, a gente não aguenta mais corrupção, a gente tem mais de 200 pessoas na lista da Lava Jato que tem foro privilegiado, que foi entregue do juiz Sérgio Moro para o Janot lá em 2014 e até agora ninguém foi preso. Por que o Moro já prendeu mais de 130 pessoas e até agora o STF não prendeu nenhum? É a pergunta que não quer calar. Eu acho que o STF tem um papel fundamental nisso, Raquel Dodge agora, antes era o Janot, e a gente espera que eles façam alguma coisa. Meu papel lá vai ser cobrar o STF para poder andar com essa lista da Operação Lava Jato e também diminuir os recursos protelatórios, né, tentar tirar o foro privilegiado de todos. Eu sou a favor do fim do foro privilegiado para crimes comuns e a gente também aumentar essas penalidades. Eu observo que você fala muito suavemente, você é sorridente. E nessa campanha, os aliados de Jair Bolsonaro, de verdade, no embate com os aliados de Fernando Haddad, eram muito truculentos. Foi uma campanha muito agressiva. E ficou aí até um clima de intolerância entre os grupos que se dividiam entre esses dois candidatos. Você
não parece ter esse estilo. O seu jeito não parece, aqui na entrevista não está aparecendo, defendendo os seus pontos de vista na sua exposição de ideias. Você vê em Jair Bolsonaro traços de personalidade, de que ele seja uma pessoa aberta ao diálogo e com disposição para a pacificação do país? Maria Lídia, por incrível que pareça, sim. Eu conheço Jair Bolsonaro há 4 anos já. Ele sempre foi muito respeitoso comigo, ou seja, eu sou mulher, né? Sou mãe solteira, então nunca existiu nenhum tipo de discriminação, muito pelo contrário, até ele é casado com uma mãe solteira também. Nunca vi o Jair Bolsonaro sendo homofóbico ou machista, ou assim, a gente vê várias pessoas tendo um carinho enorme com ele. Ele é uma pessoa de posições, sim, muito firmes e rígidas, né? Ele não se dobra às vontades dos demais. E ele tem as posições dele muito firmes. Mas ele é uma pessoa que gosta do ser humano, que é uma pessoa boa. Então, eu acho que sim, ele vai conseguir pacificar o país, porque principalmente ele tem muito boa intenção. E ele vai ajudar as pessoas, sejam as mais pobres, as mais humildes, até, enfim, o mercado de forma geral, para poder levantar a economia e empregar mais pessoas. Tomara. Tomara. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Maria Lídia. Gamberini.